Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz e a pastora Antônia Cruz. Boa noite, graça e paz. Iniciando a nossa live de oração. Hoje, Amém. um pouco mais tarde, mas buscando aqui o Senhor juntamente contigo, para que Deus venha manifestar seu poder sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma passagem no livro de Jó. Aqui onde Jó, ele busca o Senhor e diz: Senhor, eu sei que tudo podes. Então nessa noite, nós queremos que após essa oração você tenha essa convicção que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Então eu convide alguém para estar conosco nessa oração, convide alguém para estar ao nosso lado aqui buscando a face do Senhor. E vamos, ao final dessa leitura desse texto que nós vamos estar orando, convidamos você para dividir esse espaço conosco. Então compartilhe, convide alguém. Convidamos você que você deixe ser usado por Deus agora. Seja um canal de Deus. Convide pessoas para estar conosco nesse vídeo aqui, nessa live, buscando a face do Senhor. Aqui no livro de Jó, no capítulo 42, aqui no versículo 1 em diante, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei. Eu te perguntei, e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que palavra forte. Ele diz: com ouvido eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nessa noite Deus quer uma experiência contigo, comigo, conosco, de maneira que possamos também, como Jó, dizer: Senhor, os meus olhos te viram. Você pode estar passando alguma situação agora que você possa imaginar essa maior da sua vida, de maneira que você não vai conseguir ultrapassá-la. Mas saiba que assim como Jó, você também vai poder falar: Senhor, bem sei que tudo pode. Então é importante você entender que os seus impossíveis não são nada para Deus. Os impossíveis, para você, inclusive, eles são apenas combustível para te incentivar a ir mais adiante. Então, que você possa, nessa noite, diante do Senhor, colocar as situações que tentam te parar. Amém? Fala com a sua Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo pode, tudo pode. Tudo pode. Tudo Deus pode. Deus pode todas as coisas. É interessante, eu estava lendo isso aqui, me lembrei agora daquela jovem, né? Uma jovem que certa feita, isso é um fato, afinal você vai entender. Uma jovem que certa feita, ela decidiu que tinha que estudar e mudar de vida. Porque não tinha nenhum histórico de vitória na vida dela, não tinha pessoas que tivessem. Ela queria ter uma graduação, mas não tinha condições de se graduar, porque não podia pagar uma faculdade. E aí ela colocou um propósito no coração, ela comprou todo o material, como se tivesse matriculado numa instituição, e escolheu uma instituição e sentou em sala de aula. E aquela jovem com esse propósito de conquistar um espaço, ter uma graduação, coisa que seria o primeiro caso no meio da sua família, dos seus parentes. Aquela jovem vai para uma sala de aula e se dedicou. Todos os dias ela ia, copiava toda a matéria, todos os dias. Mas aí os professores começaram a perceber que aquela jovem, ela não respondia a chamada. E aí na sala dos professores começou aquela conversação dos professores, né? Ah, mas você conhece uma aluna assim? Mas interessante que a aluna... Tu sabe o nome dela? Interessante, um dos professores sabia o nome dela. Aí eles combinaram de um dia fazer a chamada olhando as pessoas levantarem a mão ou falar alguma coisa, ou responder, para identificar se ela respondia ou não. Aí certo dia o professor está em sala de aula, já veio preparado para aquele dia descobrir quem ela era. Aí ele, fulano de tal, a pessoa presente, fulano de tal, aí dava o nome, fulano de tal. Aí ele percebeu que ela não levantou a mão em um instante. Aí para confirmar que ele já estava desconfiando, ele falou assim: alguém deixou de ser chamado? Ela fez assim. Ele falou: depois eu quero falar com você. Teve aula normal, todos os dias. E ao término daquela aula,
ele vai e fala, eu quero conversar com você. Aí ela fica, pode falar, professor. Aí ele, qual é o seu nome? Ela foi e disse o nome dela. Falou, por que todos os dias chamamos aqui os alunos e você nunca responde? Hoje, por exemplo, eu percebi isso. E os meus colegas também estão com o mesmo pensamento, que você não responde. Irmã Maria Mia. Aí, seja bem-vinda, irmã Miriam. Forte abraço. Aí, interessante que ela foi perguntada, por que você, qual o seu nome? Ela deu o nome. Ela falou, você é aluno da faculdade? Ele falou, não sou aluno da faculdade. Mas como? Você é aplicado, você tem toda a matéria, você faz todos os trabalhos, tem aluno da faculdade que faltam as aulas, você não falta nunca. E você não é aluno da faculdade? Ele falou, não, aqui na minha casa, ninguém se formou. E eu tenho um projeto de mudança na minha vida, eu queria vencer. Eu queria fazer essa graduação que estou fazendo, mas eu não posso pagar a faculdade. E o professor se apiedou daquela menina, daquela jovem. E o professor vai, convidou ela para ir até a reitoria. Chegando na reitoria, falou, doutor fulano, essa aluna aqui, ó, essa aluna, ela contou a história dela para o reitor. O reitor mandou ela confirmar se era verdade. Ela confirmou. Aí o professor falou, reitor, você não tem como percentual de bolsa que pudesse dar para ela concluir sua faculdade? Aí ele falou assim, a partir de hoje ela tem 100% de bolsa. Então aquela jovem que não tinha histórico na família. Wilson Maciel. Aquela jovem, seja bem-vindo, irmão Deus. Aquela jovem que não tinha como ingressar numa faculdade. Ela agora passou a ser aluna oficial com 100% de bolsa naquela faculdade. E ela pôde concluir sua faculdade. Aquela aluna, eu tive contato com ela há cerca de uns 5 anos atrás. Ela agora é uma senhora, ela é diretora, pelo menos na época, ela era diretora de um colégio na Tijuca e diretora do curso de técnico aqui no Jabu, a escola técnica do Jabu. Então aquela pessoa ali foi um exemplo, porque ela não tinha histórico, mas ela tinha audácia, intrepidez. Ela entrou numa sala de aula e sentou-se ali e começou a estudar como se fosse aluna. E a sua atitude foi tão forte que ela mexeu com os professores e ao final daquela aula que ela foi descoberta, ela conseguiu comover o coração do reitor. E agora ela é uma diretora de um colégio aqui no centro do Rio de Janeiro. Ele tem diretor de cursos técnicos para formar para o secretariado escolar e outras coisas mais. Mas tudo começou com a decisão que ela tomou. Com passo ela foi desafiada, né? Ela foi desafiada a se desafiar. Então, ela assumiu uma postura que hoje muitas pessoas têm medo de assumir essa postura. Ela encarou a sala de aula, ela encarou a indiferença, ela era improvável. E aquele dia foi o dia que Deus resolveu marcar, abençoar a sua vida, porque ela ganhou uma bolsa de 100%. Às vezes Satanás ele desafia Deus, sabe como? Falando assim, ó, será que ela ou ele confia mesmo nisso tudo que você tem falado, nisso tudo que você tem feito? Então desafia. Só que essa senhora, que foi jovem quando ela foi desafiada e ela entrou no desafio, só que quando Satanás desafia Deus, eu acho que ela não tem fé para isso não. Ela mostrou que ela tinha fé. A mesma coisa Jó. Satanás, a Bíblia fala que Satanás ele passeava pela terra e ele se apresenta diante de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele fala assim, viste teu servo Jó? Viu ele? Aí Deus fala assim para ele, ele é um homem íntegro, ele é um homem justo, se afasta do mal, se desvia do mal. Então Satanás ele tentará de todas as circunstâncias possíveis para derrotar aquele que é criatura de Deus. Interessante. Então, aquela jovem na época, né, ela tomou uma atitude que foi um desafio tanto, mas foi uma atitude que foi suficiente para ela ser achada no meio da multidão. E ali... Nós somos desafiados todos os dias. Todos param, né? Todos param. Aqui, ó, Jó era um homem rico, tinha 10 filhos, dono de ovelhas, cabras, era muito rico. Mas Satanás chega diante de Deus para desafiar Deus. Então servo Jó. Aí e às vezes ele faz isso também
com a gente. Por quê? Porque Deus ele quer te colocar em um desafio para que o nome dele venha a ser glorificado. Aí você confia o quê? Ah, você fica com medo, você recua, você desacredita de tudo aquilo que você tem falado. Aí você fala assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Aí você fala assim, eu ando com a Bíblia debaixo do braço porque eu acredito, eu sou crente. Mas na hora do desafio... É porque a pessoa tem medo é minha reputação. Não, mas não tem a ver com a tua reputação, tem a ver com a reputação, tem a ver com Deus. Só que a pessoa não entende que ela entristece o coração do Senhor, porque é Ele que nos abre portas. Muitas das vezes a pessoa não tem coragem de passar pela porta. Essa jovem, por exemplo, passou pela porta, porque uma hora ia acontecer aquilo que aconteceu. O professor descobriu que ela não respondia a chamada. Ela não mentiu. Ela não mentiu. E quando ele descobriu que fez a chamada, ela não respondeu. Pronto, se alguém ficou sem ser chamado, ele sabia, queria ver ela confessar. Ela fez assim. Foi depois que eu queria falar contigo. Ela podia sair dali correndo e nunca mais voltar. Ela ficou até o final da aula, ela foi conversar com o professor, e depois disso ele levou ela, ele se apiedou dela e levou ela até o reitor. O reitor deu 100% de bolsa para ela. Então ela teve essa coragem, essa audácia de encarar o seu problema de frente. Então quando eu leio essa história de Jó, eu vejo isso. Porque aqui, o próprio Deus testemunha a favor de Jó. Quando o diabo fala, mas Deus havia abençoado tanto Jó, que ele seria irrepreensível. Aí Jó fala, meu servo justo e fiel, isso é a parte do mal. Aí o diabo fala assim, mas toca nos bens dele para ver se ele continua fiel, Senhor. Toca nos bens dele. Aí Deus, só não pode tocar na vida dele. Ele foi e acabou com tudo. Morre os 10 filhos, a casa de Isabe em cima deles, morre as ovelhas, morre tudo, ele fica sem nada. E é interessante que Deus aceitou o desafio de Satanás. Porque ele conhecia Jó. Isso que é importante você entender nessa noite. Você pode estar passando o que estiver passando aí onde você está. O Senhor te conhece. O Senhor conhece você. Às vezes Satanás é autorizado por Deus, porque ele não faz nada. Para você se conhecer. Ele não faz nada sem autorização de Deus. Nada acontece nessa terra sem a permissão de Deus. Nada. Então dizem que o marinheiro bravo, forte, inteligente, bravio, ele é provado no mar bravio. Então, se você estiver na calmaria a vida toda, você nunca vai ser provado para ser provado para ser aprovado. Você vai sempre ficar fugindo das situações, muda de lugar, sai de convívios, porque tem medo de ser provado. Mas quando você encara e passa, amém? Quando você é bem-vindo, irmã Miriam, Deus te abençoe. Quando você... No final, o diabo tirou tudo dele. Ele ficou sem nada. Sem nada. E interessante, quando ele ficou sem nada, ele ainda não blasfemou contra Deus. Mas o diabo não ficou satisfeito. Ele toca no coração da mulher de Jó. Quando ela vê ele continua íntegro, ele enfermo, cheio de chagas, raspando as feridas com caco de telha. Aí o que acontece? Quando ele chega nesse estágio, aí vê o tiro de misericórdia. A mulher fala assim, amaldiçoa teu Deus logo e morre. Quer dizer, o diabo usou a boca da mulher dele para falar aquilo com ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi mulher, como loucas fala tu. Como louca. Ele não, mesmo naquele estado, ele não ousou falar mal, murmurar contra Deus. Tu sabe que você, quando murmura contra uma situação, você está reclamando com Deus. Você está dizendo ali indiretamente que você não confia que Deus pode tirar dessa situação. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Tem pessoas que elas perdem tudo e perdem a fé também. Ela vê que está tudo dando ruim para ela, que ela faz, não quero mais não, estou saindo fora. Não, tem aqueles que dizem assim, quando eu não conheci o Senhor, eu não passava por isso não. Igual o povo do Egito. E aí a pessoa vai ser acovada, não entende que o inimigo estava camuflado na vida dele ou na vida dela, e não se manifestava. Quando você se decide com Cristo, ele fala assim, agora eu vou me apresentar para você, você saber quem eu sou. Aí ele começa a atemorizar, começa a aterrorizar, inclusive. O interessante é que Satanás, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele fez a primeira, depois foi... Até usar a boca da mulher dele. Aí depois, quando ele não consegue, ele usa os amigos de Jó para criticar Jó. Aí vem aqueles falsos amigos que do tapinha nas costas, falam, tu tá assim porque você pecou. A tua vida é que você está assim. Então, aquelas acusações que vêm para acabar de matar a pessoa. São aquelas acusações que vêm para acabar de anular de vez a pessoa. Só que Deus estava mostrando a Jó quem ele era em Deus. Então, as adversidades,
elas vêm para nos mostrar quem nós somos. Porque quando Deus olha para mim, para você, às vezes nós olhamos para o espelho e vemos o cabelo branco, vemos as rugas. Não, Deus quando olha para a gente, Ele olha e vê o guerreiro, Ele vê a guerreira. Ele sabe que Ele te dotou, nos dotou de condições, de poder, de graça, para vencer. Por isso que a Bíblia diz que em toda e qualquer situação, nós somos mais do que vencedores. Quando você crê que Deus é o Deus que te conduz com um braço de ferro. Deus permitiu os 3 amigos de Jó serem usados por Satanás para poder provar Jó, para poder tentar provocar Jó. Mas só que Jó, ele tinha uma confiança, embora ele não conhecesse, né, ele tinha uma confiança em Deus, tinha uma fé em Deus. Mas foi no meio da provação que ele descobriu isso. Porque até então ele era um homem rico, era o homem mais rico do Oriente, nunca tinha sido provado para saber até onde ele poderia ir. Aí Deus mostrou, permitiu para mostrar a ele a vontade permissiva do Senhor. Jó viu ali um ciclo de derrota. Mas é interessante, como eu te digo nessa noite, meu irmão, a roda gigante ela gira. Se você crê, vai chegar um momento que você está lá em cima e glorificar a Deus. E se Ele permitir que ela caia de novo, tu cai fortificado, porque você vai lembrar do que Deus fez. Entendeu? Então, por isso que é permitido as provações, as lutas, para a gente crescer. E às vezes esse ciclo de derrota, a pessoa pensa assim, será que eu estou sozinho? Eu estou sozinho no meio dessa derrota toda, no meio desse processo, disso tudo que eu estou passando. Eu estou sozinho, eu estou sozinho. Esquece de toda a promessa de Deus, esquece de tudo aquilo que Deus havia prometido. Inclusive um dos versículos mais fortes que tem, isso eu falo em Mateus 28:20, parte B. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você está passando uma situação difícil nessa noite, nesses dias, nesse mês, neste ano de 2024, uma adversidade, Deus está contigo onde você está. Amém. Não importa a sua geografia nesse momento, é Brasil, é fora do Brasil, Deus está contigo onde você está. E um detalhe, eu sempre digo, gosto de repetir, sou muito repetitivo nesse ponto. A nossa vitória e derrota está aqui, ó. Se você quer que Deus é contigo, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então assim como você pensa, você vai ser resultado do que você pensa. Se você se achar um Harris, um resto, um zero à esquerda, você vai ser isso. Mas se você falar, não, em Deus eu sou mais do que vencedor, o Senhor me trouxe até aqui, vai me levar mais adiante, vai fazer como Jó fez. Não, como loucas fala tu, mulher. Interessante que no histórico de Jó, Débora começou a atacar, os dois amigos dele se viraram contra ele. Tem um momento que Jó até amaldiçoou ter nascido. Aí Deus vem tratar com Jó. Então tem um momento que Deus vem tratar diretamente com a pessoa. Aí Deus fala com ele assim, Jó, me responde. Me responde aqui. Onde tu estavas quando eu fiz o firmamento? Jó, me mostra as colunas que seguram esse céu. Jó, as águas do mar não invade. Ele quis dizer ali que tudo está debaixo do controle dele. Aí Jó teve que ficar quieto. Por quê? O Senhor permitiu. A Bíblia diz que o Senhor permite, Ele fere, mas Ele cura. É dele o querer o efetuar. Então o que acontece? Os amigos de Jó criticando Jó, amaldiçoando Jó, é você que está assim para teu pecado e tal. Aí quando eles acusam Jó, eles começam a entristecer a Deus. Porque eles entram na situação de pecado, que o Jó estava assim, porque Deus permitiu ele estar assim. Aí eles começam a falar mal de Jó, a acusar Jó. E isso também entristece a Jó. Aí Deus vai e fala com eles. Eles ouvem a voz do Senhor falar com eles o seguinte, ó, vocês pecaram. Aí eles vão pedir perdão. Você falou, não, de vocês eu não aceito. Vão até o meu servo Jó. Ele vai orar por vocês, dele eu aceito pedir perdão por vocês. É interessante, meu irmão. De repente, aqueles que te caluniam, que dizem que você é um zero à esquerda, que você não vai vencer, que você não serve para nada, são aqueles que lá na frente, você vai estar orando por eles, e são aqueles que vai ver Deus honrar o teu caminhar. Você não pode desistir diante das dificuldades. Porque eu sempre digo, o problema não dá em postes, e dá em gente. Então, problemas eu e você temos. Agora, esses problemas nos sobrevêm para isso, para nós experimentarmos o agir de Deus. O povo estava à beira do Mar Vermelho. O povo ficou ali, 400 e poucos anos presos no Egito, ali como escravo. Interessante que eles eram... A mente estava tão escrava. Tinha uma promessa. Eles estavam debaixo de promessa. Era em maior quantidade.
mas eram escravos do povo de menor quantidade. Então, o Egito, com astúcia, conseguiu prender, escravizar e fazer trabalhar a troco do pão. Não tinha salário, o salário deles era comida. Era comendo alho, comendo cebola, e o povo pequeno dominava eles. Então entenda, se você vai deixar a tua mente ser escravizada pelo inferno, você vai parar diante de problemas simples e vai vê-los grandes. Você vai parar diante de situações que tem jeito, mas você acha que não tem. Aí o que ocorre? Você vai fazer a mesma situação dos espias. Moisés mandou 10 espias para ver a terra da promessa. 12 espias. Dos 12, estavam lá entre eles Caleb e Josué. Interessante, quando chegam na terra da promessa, eles conseguem ver homens carregando, 2 homens carregando um cacho de uva, de tão grande que era. As frutas daquele lugar, igual se fala aqui no Rio, aqui no Brasil, fruta de Itu, uma cidade de São Paulo, que diz que tudo é grande. Então as frutas eram enormes. Quem admirava essas frutas era dos 12, era somente Josué e Caleb. Caramba, olha que fruta grande. Os 10 não, estavam admirando os gigantes. Os gigantes porque eram homens de grande estatura. Eles não eram vistos pelos gigantes, mas a mente deles fez eles acreditarem que eles eram vistos pelos gigantes. E aí, eles voltam e vêm pronto para dar um histórico de derrota. Josué se aborrece com eles, que Josué e Caleb querem contar das promessas que eles viram lá, que eram verdade. E interessante que Deus falou para eles irem conhecer a terra que ele já tinha dado a eles por herança. Eles tinham a promessa da terra, tinha só que reconhecer a terra. Mas aí, diante daquele problema, que eram aqueles homens grandes que habitavam ali, os anaquins, ali, que habitavam naquele lugar, os filisteus, aí eles disseram para Moisés que eles eram vistos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Que os gigantes, eles eram vistos por eles mesmos, e os gafanhotos também eram vistos assim. Uma pessoa mente de contaminada, mente pequena, mente que não foi renovada. Faz de conta que esses feijões aqui são os sonhos. Aqui tem uma xícara pequena, representa uma mente. E aqui tem outra, um pote grande, que representa também a mente de um indivíduo. Essa mentalidade aqui, ela só comporta sonhos pequenos. E o sonho de Deus para a nossa vida é algo grande, é grande. O sonho grande não vai comportar dentro de uma mente pequena. O sonho grande não vai comportar dentro de uma mente pequena. Mas uma mente grande, uma mente renovada, uma mente mudada, uma mente que tem fé, uma mente que acredita, uma mente que não duvida, cabe os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Amém. E a pessoa ficar... Então a gente vê aqui o povo de Israel limitados, morreram no deserto, menos Josué e Caleb, menos Josué e Caleb, que ali Abraão recebe a promessa, Moisés começa a realizar aquela promessa, conduzir o povo, mas por falta também de uma visão, de olhar para aquilo que estava ao redor, das pessoas falando mal, das pessoas criticando, das pessoas murmurando, ele ficou no monte e não entrou na promessa. Aí Deus vai e faz o quê? Depois de Moisés morto, levanta Josué. Josué vive um tempo de luto, Josué vive um tempo de choro, mas Deus fala assim: Josué, já acabou o luto, levanta, que o meu servo Moisés é morto, agora você tem que ter ânimo, porque você vai levar esse povo para conquistar a promessa. E para conquistar a promessa tem que ter uma mentalidade modificada. Então, de repente, está debaixo do desafio hoje. De repente, o problema está falando para você que você não vai vencer. Você está, de repente, como Jó ali nos primeiros dias de ataque do inferno. Ele vai sempre pensamento, pessoas. O diabo vai sempre desafiar Deus para ver qual vai ser o posicionamento daqueles que Deus fez. Vai sempre levantar alguém para dizer para você que você não vai conseguir. Se você chegou até aqui, mas aqui é o teu limite, é ponto final. Mas nessa noite eu venho aqui com a boca de Deus para falar na sua vida que não é ponto final. Onde o diabo colocou um ponto, Deus acrescentou uma vírgula, é ponto e vírgula. Para você tomar um gás, uma energia e ultrapassar essa dificuldade.
Aí você vai dizer, como o Jó falou na frente, bem sei que tudo pode, Deus tudo pode. Então você tem que romper essa dificuldade, essa inércia. Não deixe a sua mente ser dominada pelo pensamento de fracasso. Não deixe a sua mente ser dominada por uma situação em que o diabo está te mostrando. Porque se você não entender que Deus está te conduzindo, você vai ficar preso naquilo que o diabo está te mostrando. O que ele está te mostrando é mentira. A verdade é o que está aqui dentro. O que ele coloca para você ver com seus olhos naturais é mentira, é para te parar. Mas a tua força, a tua vitória está aqui dentro. Satanás usou de todas as artimanhas, todos os meios para poder destruir Jó. Fez de tudo. Fez de tudo para destruir Jó, mas ele não conseguiu porque Deus concedeu vitória para Jó. Deus conhecia Jó. Satanás não conhecia Jó, mas Deus conhecia Jó. Satanás, ele pensou que Jó iria fazer o quê? Ia blasfemar, ia deixar a fé, ia abandonar a fé, como existem muitas pessoas que elas abandonam a fé diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade. Ela murmura tal ponto contra Deus, ela desacredita que Deus pode fazer, ela não acredita que Deus pode abrir o mar, ela não acredita que Deus pode resolver, abençoar ela com aquele impossível, e com isso entristece a Deus. Mas Jó não, Jó ele sabia que Deus tudo podia. Ele permaneceu. É o que nós chamamos de resiliência, que é você estar passando dificuldade, mas permanece em Deus. Deus te dá capacitação para você resistir o mal. Aí Deus te honra. Então nessa noite, eu não sei quais são as tuas adversidades. Uma coisa eu sei, Deus permanece fiel. Aí Jó diz, Deus tudo pode. Toda a tua vida, saiba que tudo Deus pode fazer. Tudo. Ele pode mudar a tua história de vida agora como tudo. Passe demais. Se ele quiser, amanhã ele muda o que você está vivendo hoje, que aos seus olhos é ruim. Se ele quiser, ele faz. E a Bíblia nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o milagre vem pela manhã. De repente você dorme agora com dores e chorando dos problemas e acorda amanhã com a notícia, deu certo, aconteceu. Aí a vaga de emprego, alguém te liga, o telefone toca, o WhatsApp estoura, pipoca ali com você lembra uma da vaga de emprego. Uma história que é uma história muito interessante, muito... A Raabe, alguém que não tinha direito a nada, e ela ouviu, ela ainda era meretriz. Ainda era prostituta, isso mesmo. E Deus escolhe a casa dela para poder realizar um milagre, para realizar uma promessa. E abençoou ela porque encontrou fé. Então a mentalidade renovada é aquela mentalidade que tem fé. Independente daquilo que Satanás se apresenta diante de Deus, e fala assim, deixa eu tocar no teu servo Jó, para ver se ele não vai te abandonar, para ver se ele não vai murmurar contra você. Então Deus fala assim, vai lá, eu permito. Então nada acontece sem a permissão de Deus. Ao mesmo tempo que ele permite, ao mesmo tempo ele te guarda. Ao mesmo tempo ele permite, ao mesmo tempo ele te protege. Ao mesmo tempo que ele permite, ao mesmo tempo ele está te fortalecendo. Por isso que vem as provações, as lutas, no decorrer da nossa vida. Ele vai forjando as suas mãos para a batalha. As lutas te forjam para a guerra. No momento de guerra, a sua fé fica firme, fica intacta. Mas se você não for forjado nas batalhas, nas dificuldades, nas aflições, quando chegar na guerra, você vai desfalecer. É o que tem acontecido com muitos. Muitos têm desfalecido, têm recuado diante do desafio que Satanás tem feito, desafiando Deus. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai até o fim? Será que ela não vai parar, não? Será que ela não vai desistir, não? Será, Deus? Toca lá, mexe lá, faz isso para ver se ela não vai desistir. Então Deus está todos os tempos, todos os dias, sendo desafiado por Satanás. E nós iremos mostrar a nossa confiança quando nós falamos assim, eu não vou recuar. Eu sei que Ele tudo pode. E a certeza que a palavra nos dá de que Deus, Ele é conosco nesse momento, é que ele diz o seguinte, Ele nos garante que você vai continuar e vai ter vitória. Ele promete, ele diz o seguinte, ele fala que os nossos problemas têm um limite. A nossa dificuldade tem um limite. Ele diz o seguinte, eu estava me levantando porque eu estou ouvindo. Ele diz que a nossa dificuldade tem um limite. Ele diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então o tempo todo Ele está te livrando. Lucas, o tempo todo. O nosso irmão Lucas aqui de Campo Grande, seja bem-vindo, meu irmão, fique à vontade.
Então, ele, ao tempo todo, está conseguindo nas nossas mãos para nos dar a vitória. Você tem que entender que Deus é contigo. Interessante que muitas das pessoas param diante de situações que teriam o milagre de Deus. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso é fé. No versículo 4 ele diz, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tem pessoas que param e ficam observando o vento, e acho que não vou plantar hoje não, vai chover. E acho que eu não vou viajar hoje não, que vai chover. E acho que hoje eu não vou fazer que eu não, que vai chover. E aí não chove. Ele não foi porque ficou olhando para o vento. Então o Senhor diz que quem olha para o vento nunca semeará. Então se você ficar olhando para as circunstâncias adversas, você não sai da situação que você se encontra. A Bíblia diz que nós temos que trazer a memória. Lá em Lamentação de Jeremias, o Senhor diz, traga à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o Senhor quer dizer o seguinte, vasculhe a sua mente e olha o que ele já fez na sua vida lá atrás. Vasculhe a sua mente, a sua vida, faz um check-up e veja quantas oportunidades ele já te deu. Quantos problemas que você achou que ia sucumbir, que não ia conseguir, que o diabo ia acabar contigo, mas ele te deu vitória. Então é só você trazer a memória agora isso. Traz a memória. Aquele livramento que ele te deu, aquela cura que ele te deu, aquela porta de emprego que ele deu a você. Mas tem pessoas que às vezes, mesmo ela tendo recebido de Deus uma porta aberta, uma cura, um milagre, ela abandona. Sabe por causa de quê? Porque se a mentalidade não for renovada, se a mentalidade, se ela não mudar, se ela não deixar o velho homem, ela vai, os milagres para ela vai abandonar. Ela não valoriza. Então ela tem que, mesmo ela recebendo os milagres, ela tem que estar circuncidando. Tem que estar o coração. Tem que ter uma mentalidade nova, tem que deixar o velho homem, tem que deixar a velha natureza, porque senão ela vai esquecer os milagres, vai esquecer a cura, vai esquecer tudo isso. Você nunca deve estar atrás do Senhor só por causa do pão, por causa do milagre. E sim por quem Ele é. O que Ele representa na sua vida. Porque a Bíblia nos garante o seguinte, lá em Mateus 6,33 diz o seguinte, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Quando você se interessa por buscar o reino de Deus, as demais coisas ele te acrescenta. O que são as demais coisas? É tudo aquilo que é satisfatório para você viver enquanto pessoa nessa face da terra. Porque quando você foi formado, tudo para você já foi feito. Você tem apenas, nós temos apenas que conquistar. Porque Deus, Ele não nos dá, não é milagre que você vai fazer. Não, Ele já fez, nós temos que tomar posse. Seja bem-vinda, irmã Ana Carolina. Deus é contigo. Então, as nossas necessidades já têm respostas em Deus. Porque o nosso milagre, eu vou repetir, Ele não vai fazer, Ele já fez. Quando Cristo morreu, Ele falou o seguinte, Pai, tudo consumado está. Mas está consumada a sua cura, está consumada a bênção do seu casamento, está consumada a bênção na porta de emprego, a bênção da vitória na faculdade, de uma transferência, de um aumento. Essas bênçãos materiais, ela segue aquele que crê. Né? Ela segue a quem crê. Porque tem pessoas que estão desesperadas atrás de bênção. Vai aqui, vai lá. O Senhor diz que as bênçãos seguirão aqueles que crerem. Se você crê, foi o que nós dissemos aqui, Mateus 6,33. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele mais, não em perdão. E buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo que você precisa na vida, para viver uma vida aqui como uma vida terrena, essa vida Deus ele só nos dá aquilo que nós precisamos. Não que nós queremos, sim que nós precisamos. Porque o que nós precisamos, Ele já tem pronto. O que nós precisamos, que tange a sermos seres humanos, Ele já tem pronto. Então que você possa entender, como o João falou, Deus tudo pode. Nada impede o agir de Deus. Lucas 1,37 ele diz, para Deus não há impossíveis. E lá em Lucas 18,27 ele diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Verdade. Então nessa noite que você possa confiar que Deus pode mudar o seu histórico de vida. Deus pode trazer de volta aquela pessoa que foi embora. Deus pode curar esse enfermo no hospital, esse canceroso, esse aidético, a pessoa com Covid, pessoa presa em hemodiálise,
pessoa que está ali com a diabetes, com problema no sangue, problema nos ossos, Deus pode curar. Tudo Deus Basta que você creia, que é promessa. Ele diz, eu sou o Deus que te sara. No livro de Êxodo ele fala isso. Só que tem pessoas que morrem às vezes perto do poço de milagre. Pessoas às vezes padecem de fome perto de uma mesa farta. A Bíblia diz que certa feita, Raabe, que desobedeceu a Sarai, quando ele... Perdão. Raabe não. Agar, desculpa, obrigado. Agar, que desobedeceu a sua senhora, Sarai, que depois passou a chamar Sara, ela tem um filho com Abraão, ela era escrava. Então Abraão teve o filho da escrava, que é Ismael, depois teve o filho com a sua mulher, Sara, que foi Isaac. Então o que acontece? Ela tem um filho com Abraão e se sentiu dona. Aí quis ultrajar sua patroa. Aí magoou de tal maneira Sarai, que Sarai convence Abraão a mandar ele embora. Aí ela foi embora. E ela foi embora com seu filho adolescente ali. Chega no deserto, ela com odres de água, a água acabou. Andando pelo deserto, aqueles caminhos ali, a água acabou. Aí ela viu que o filho ia morrer de sede, assim como ela, não tinha mais água. Aí ela bota o filho encostado do outro lado, assim, na beira do caminho lá, ela atravessa para o outro lado, e ela falou assim, não que ele morra sem que eu veja. Ela não queria ver o filho morrer, ela ia morrer e ele ia morrer de sede. Aí a Bíblia vai, um anjo se manifesta onde ela está, é a forma teofônica de Deus falar conosco. O anjo vem falar com ela e pergunta, Sara, o que faz aqui? Para onde vai? Agar, perdão. Agar, o que está fazendo aqui? Ela estava fugindo da sua senhora. Ele falou assim, volta-te sujeita a ela. Porque é a soberba que faz com que nós não obedeçamos a Deus. É a soberba que faz com que nós não sujeitemos a alguém que pode nos discipular, pode nos ensinar, alguém que pode ser o nosso mentor levantado por Deus. Mas a soberba não nos deixa nos quebrantar. Nós queremos sempre estar por cima. Muitos não são seres ensináveis. Por isso não aprende os milagres, as bênçãos, como Deus é tremendo. Aí quando ele fala, volta, se submete à sua senhora. Aí quando ela entendeu e se preparou para voltar, ao lado dela tinha uma fonte de água naquele deserto. Então entenda, ela ia morrer de sede perto de uma fonte de água, que seus olhos naturais não a permitiam ver. Só quando ela se quebranta na palavra do anjo, que ela percebe ali a água que saciou a sua sede e do seu filho. Ela volta e se sujeita à sua senhora. Então entenda, você não pode viver uma vida de arrogância e de soberba, precisando de ajuda, precisando de um agir de Deus. Você tem que se submeter. Pessoas, às vezes, está precisando que Deus vire a sua vida, roda a roda gigante, abra uma porta de milagre, tire a água da rocha, mas não quer se submeter. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser humildes. Porque Deus, ele abate ao soberbo e resiste, ele exalta o humilde. Mas a pessoa não quer entender. Então, para você usar essa frase e dizer, bem sei que Deus tudo pode, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, como disse Jó, você não vai falar isso nunca na sua vida se você não se sujeitar a Deus. Deus fala assim, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu farei, amém. E eu te perguntarei, e tu ensina-me. Amém, a coisa tremenda. Aí ele diz, com meus olhos, com meus ouvidos te ouvi. Os ouvidos mas agora te vi os meus olhos. Fico feliz em ter aqui nessa live, sobrinha Ana Carolina, Deus te abençoe. Com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É tremendo, né? Você poder ver Deus usar uma pessoa, abrir a mente de uma pessoa. Permitir Satanás tirar tudo dele. Tirou tudo. E ele permanecer confiando em Deus, crendo em Deus. E no final de tudo, ele receber aquela manifestação de Deus na sua vida. Porque Deus começa agora
a reunir os parentes dentro de todas as partes do mundo, tudo quanto é lugar, alguém vinha e dava pendente de ouro para ele, e dava brilhante, e dava coisas Deus doou Jó e especiais. restituiu em Aí, dobro o que interessante. Satanás lhe havia tirado. Interessante que ele era o mais rico do Oriente. Ficou mais ainda. Então ele não era agora milionário, ele era trilhardário, porque ele ficou mais rico ainda. Se ele já era o mais rico do Oriente e perdeu tudo, agora Deus diz que dobrou as bênçãos na vida de Jó e teve 10 filhas de novo. Aqui está falando. Então vê como é que Deus faz, irmão. Então entenda que os seus problemas, eles são apenas motivo de você se envolver com Deus. Incomoda? Claro que incomoda. Traz lágrimas, traz dores, claro. Não somos hipócritas de dizer que quem está passando por uma dificuldade, quem está agora em cima de uma cama, de um leito, Deus usou não está sentindo dores. É, Claro Deus que usou está. as circunstâncias, né, que ele estava passando ali, de derrota, que Jó estava passando, para o nome dele ser glorificado. Justamente, porque aí depois aqueles que viram a tua situação de derrota, viram você cabisbaixo, até duvidando do Senhor. Agora, como vê o que Deus fez na sua vida, querendo ou não, a pessoa vai ter que dizer, foi Deus. Olha o versículo 7. Foi Deus que fez na vida dele. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos. Tem que ter muito cuidado. Então tem que entender. Muito cuidado. A pessoa às vezes abre os lábios para falar do fiel, para falar do fiel que está passando dificuldade, ou se aproveita de um momento de infelicidade daquele fiel, às vezes, para poder tentar tirar algo, acusar. Jó é um homem íntegro e fiel a Deus. E quem deu esse testemunho de Jó foi Deus. Foi Deus que deu. Aí os amigos de Jó começaram o quê? Começaram a acusar, começaram a usar a boca para falar mal de Jó. Mas aí, Jó tinha alguém que era advogado dele, que estava advogando ele. Deus, ele advoga as causas do fiel. Deus, ele cuida do fiel. Deus, ele guarda o fiel. Deus, ele toma conta do fiel. Não adianta, não adianta. Outra coisa também, unido ao que a pastora Antônia falou aqui, outra coisa que tem que guardar no seu coração, nesse momento de desafio, nesse momento de ataque do inferno, porque mas que o pastor falou ataque no inferno, porque a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não adianta brigar com ele ou com ela, discutir com ele ou com ela, não adianta. É uma força demoníaca que vem e toma aquela situação e o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é pessoa com pessoa. Há uma força que domina aquela pessoa e que te ataca para te destruir. E no final, ao final de tudo, o que o diabo quer? Roubar as nossas almas. É verdade. Então entenda, o Senhor tem uma palavra para te fortalecer nessa noite. Ele diz em 1 Coríntios 10:13, não vem tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação te dá os cabos para que possa suportar. Então nessa noite Deus quer te dar o suporte nessa noite. Versículo 8, ó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras ele aceitarei, para que vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E então foi ele faz o tenamita, Bildade, o suíta, Zofá, o namatita, e fizeram-lhe como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou. Eles eram loucos de ir, porque Deus falou, vocês pecaram. E se vocês não forem lá, o meu servo orar por vocês, eu vou destruir vocês. Vá lá, porque vocês não falaram que era correto. Então, eu disse que ele era justo, que ele era fiel, que ele era correto. E vocês estavam acusando ele, dizendo que ele estava assim porque ele foi infiel, porque ele pecou. Então, vai lá e peça perdão. Só perdoarei se meu servo Jó orar por vocês. Aí eles vão lá, levam isso. Aí Deus vai, ouve a oração de Jó. Interessante que Jó estava saindo daquela dificuldade, com um problema, mas ele ainda orou pelos seus amigos. Aí a pessoa às vezes está passando uma dificuldade, para de caminhar, para de testemunhar. Não sabe ele que Deus está ali provando ele, revelando para ele que ele é quem ele é naquele momento. Mas
nesse momento de provação, nesse momento que nós passamos dificuldades, passamos aflições, é porque Satanás está diante de Deus falando assim, ó, vai lá, deixa eu mexer com ele para ver se ele vai continuar. Deixa eu mexer com ele para ver se ele vai continuar. Então, aí muitas vezes, quando Deus permite, a gente faz o contrário. A gente abandona o caminho, a gente recua, a gente desiste. É isso que acontece, né? Então, a gente tem que acreditar, saber que Deus tudo pode. É interessante que ali você viu o agir de Deus de uma maneira tremenda. Deus, ele recebe em dobro, tudo o que ele havia perdido. Ele recebe em dobro. Então que nessa noite você possa guardar isso, tá? Vamos orar, vamos interceder junto ao Senhor, porque Ele é o nosso advogado, como está dizendo aí nossa irmã Maria Miriam. Ele é o nosso advogado. Jesus, Ele morreu em nosso favor e Ele intercede por nós. O Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nessa noite, sabe, você não está só. Nessa noite, o Senhor está atento. Ele quer apenas que você reconheça na sua vida que Ele é Deus. Que tem poder para mudar a sua história. Então nessa noite, que Deus possa estar derramando. É nosso irmão pastor Castro, nosso maestro Castro. Deus te abençoe, meu irmão. Então, que você possa descansar em Deus nessa noite. Vamos estar orando agora. Convidamos você para colocar diante do Senhor as suas aflições, os problemas que tentam te parar. Porque nós não estamos aqui vendendo Deus para você, não. Estamos apenas afirmando que ele tudo na pode. Palavra do Senhor. Que Ele tudo pode. Que esse Deus tudo pode. Esse Deus tudo pode. Falei com os irmãos no dia desse que nós falamos do Senhor baseado no que a palavra dele diz e no que Ele já fez na nossa vida, e que nos dá sustentabilidade para afirmar que Deus te faz. Tem também um detalhe. Quando Deus usa Josué, para Josué levar o povo para o lugar de promessa, para a terra prometida, tem um momento que o último desafio deles é o Jordão. E quando eles passaram o Jordão a seco, a Bíblia fala que eles fizeram ali um memorial. Aquele memorial era para quê? Para que as gerações futuras vissem aquilo que Deus fez. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala daquilo que Ele já fez por nós, é baseado nisso aí. É um memorial que a gente faz lembrando daquilo que Ele fez na nossa vida. Então, esse ato de Josué passar no meio do Jordão, a seco, que houve um milagre, ele abriu aquelas águas do Jordão. E aí ele manda pegar 12 pedras. Essas 12 pedras eram para levantar esse memorial, para que as nações futuras soubessem o que Deus fez. Então, quando nós falamos para você o que Deus faz, o que Ele pode fazer na tua vida agora, é porque Ele um dia fez na nossa. Então, nós estamos falando de um Deus que faz. Deus que tudo pode. Eu lembro que anos atrás, há 40 anos atrás, eu viciada nas bebidas e nas drogas, presa à prostituição e outras coisas mais, ainda zombando de quem conhecia esse Deus. E aí a minha esposa vai, se converte ao Senhor, começa a caminhar, e eu tento acabar com ela, porque eu tinha ódio de crente, ela continuou buscando, a ponto de um dia eu ver que houve mudança, e pedir para ela me levar. E aquele dia foi uma luta muito grande, porque parecia que só eu estava naquele lugar, que a palavra vinha direto para mim. Mas foi aquele dia que eu disse um sim para o Senhor, que Ele começou a mudar a minha história. Com 30 dias, eu não conseguia mais cheirar nada, fumar nada, ingerir nada. Chegava próximo, embrulhava meu estômago. Não precisei nem fazer tratamento. Eu fiz até o curso de dependência química. Eu fiz o curso para tratar de dependente químico. Mas eu mesmo não precisei de curso. Com 30 dias, só apagou da minha mente a vontade de se drogar, de cheirar, outras coisas mais. Então nós estamos falando de um Deus que tudo pode. Tudo pode. Amém? Vamos estar orando agora. Amém. Que você possa colocar diante do Senhor. Na quarta-feira, meu filho, segundo filho, tem 3 meninas, 3 moças e um rapaz. Ele fez essa semana aí 34 anos, né? Seus 34 anos, 35 anos. Ele fez, e quando ele estava no ventre da minha esposa, um mês antes dele nascer, ele estava atravessado no ventre, e aí com risco de morte. E até colocando em risco a minha esposa. E eu lembro que o médico, quando deu essa notícia pra gente, ficamos há 30 dias orando e jejuando, pedindo para Deus fazer um milagre.
que ele explicou o perigo que havia naquilo, o cordão umbilical passando pelo pescoço dele. E ali, com 30 dias de oração, no dia que eu levei ela para a última ultrassonografia, o médico falou, olha, corre, ele está na posição de nascer, está normal, corre que ele vai acabar, vai nascer daqui a pouco. Conseguimos a viatura emprestada, partimos para o HCL entre aspas, quando eu estava no elevador, eu fazendo a ficha dela, subindo no elevador com os enfermeiros, meu filho começou a nascer no elevador. Então, nós estamos falando de um Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode te curar agora, Deus que pode mudar o teu casamento, o teu histórico de vida. Ele pode, mas se você crê. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Fala para o de Deus, suas aflições agora, eu limpou aqueles documentos para cá, aqueles pedidos de oração de pessoas, que você está orando aqui, que você possa ir entregar nas mãos do Senhor as suas aflições. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça nessa noite por tudo que Tu és. Vemos neste momento te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu, por esse livro, que é um consolo, é bússola para o viajante, Pai. Sua palavra é bússola, é pão, é água. A sua palavra é cobertor, ela nos protege, ela nos alimenta, Senhor. E essa palavra que nos garante a vitória. O Senhor diz que tudo é possível que crê. O Senhor diz, batei, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Eu digo na sua palavra que pode uma mãe abandonar o filho de que ainda mama no peito. O Senhor jamais nos abandonará. Verdade. Mas isso também nos faz entender que os milagres na nossa vida não é por mérito pessoal, mas é por tua misericórdia, Senhor. Então eu te peço agora por misericórdia, por graça, visita agora o meu irmão, minha irmã, onde quer que eles estejam, Senhor. Opera agora um milagre. Senhor, vem agora de uma maneira tremenda visitar o Senhor Elias Bastos, abençoa a vida dele, abençoa ali a doutora Fabiana, Senhor, toma nas suas mãos, mas também abençoa a doutora Isabel, abençoa o Luciano Hermínio, abençoa a gente que falou com o Senhor. Toma agora os intercessores nas suas mãos, muda histórico de vida, envergonha as trevas nessa noite. Toma esses nomes colocados nessas pastas, fotografias, processos, pedido de oração, Deus, libertação, cura. Toma nas tuas mãos agora, Pai, visita essas vidas e glorifica o teu nome. Então esse meu irmão, minha irmã do outro lado agora, que apresenta ao Senhor um problema, de repente, só está na mente dele, e não confessou para ninguém, de repente só ele ou só ela sabe o que está passando, mas o Senhor também sabe, que foi o Senhor que nos fez. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então nessa noite, toma meu irmão nas tuas mãos, opera um milagre na vida dele. Toma ali a irmã Maria Miriam, toma ali a Ana Carolina, toma o Roberto Pereira de Niterói, toma o Lucas Ponte em tuas mãos. Cada um desses irmãos, a irmã Rosângela Nunes, visita a sua vida agora. Opera um milagre com poder, com graça, com glória, Senhor. Que as trevas batam em retirada. A tua palavra diz no livro de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Pai, alimenta agora essa pessoa, de maneira que eles possam agora para resistir a Satanás. Porque Satanás, na realidade, é como um cachorro que late, late. E se a pessoa parar e se correr, ele vai atrás. Mas se parar e bater o pé, quem corre é ele, Senhor. Então, nessa noite, capacita essa pessoa a reagir contra os ataques do inferno. Que essas pessoas, que esses irmãos, possam entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, contra os lares vivendo em incompatibilidade, contra os lares pensando em divórcios, alguns até com a papelada já em tramitação para divorciar, mas nessa noite, assim como socorrou o meu, cure também dos meus irmãos, cada casamento agora entrou diante do Senhor, no Brasil ou fora do Brasil, toma nas suas mãos, se a pessoa tem uma causa na justiça, Deus, se tu agir do Senhor, Pai, glorifica o teu nome, move, de repente está esquecido lá na gaveta, esse processo, mas Senhor, viu um anjo do Senhor agora, toca nesse processo, toca em juízes, ó Deus, toca nos promotores, toca nesse momento, opera um milagre, meu Deus, toca ali na secretaria do fórum, opera milagres, Deus, manifesta o teu poder, toma nas suas mãos essa pessoa que está em a busca de uma porta de emprego, meu Deus, já desacreditado que pode ser alcançado, toma nas suas mãos, essa pessoa que está fazendo uma prova, está fazendo um teste, Pai, precisa um agir do Senhor, precisa um fortalecimento no músculo, como aquela pessoa, Bruna, que me disse hoje, Deus, toma ali, Pai, que possa atingir o êxito, possa ter êxito nas provas, nos desafios, ó Deus.
Toma nas suas mãos, opera milagre nessa noite. Senhor, entrego nas suas mãos cada morador de uma barra, de uma garça. Entrego nas suas mãos, Deus, as nossas parentelas de perto e de longe. Coloco nas suas mãos colegas de trabalho. Toma as nossas autoridades constituídas nessa nação. Que todo engano caia por terra. Que glorificado o teu nome, Senhor. Toma também no país dos meus irmãos que estão nos assistindo agora. Ali nos Estados Unidos, na África, Senhor, na Holanda, no México. Cada irmão que nos ouve nessa hora. Visita, Senhor. Toma meu irmão Francisco na França, mas Manguida Branca lá na Holanda. Visita. Toma o Felipe e sua esposa, Pai, ali na Espanha, meu Deus. Abençoa tremendamente. Deus, honra a fé do teu povo, que tu és o Deus do impossível, Pai. Toma nas suas mãos neste momento aquela pessoa que passa por problema de dívidas, não sabe como sanar, Senhor. Senhor, abre porta para essa pessoa, dá entendimento, sabedoria, que possa dar uma unção, de maneira que a pessoa possa ter um caminho, uma direção. Envia alguém, encontra essa pessoa, fazer suporte na vida dele, na vida dela, Senhor. Mas abençoa. Toma nas suas mãos o comerciante que se sente quebrado, passa por dificuldade financeira. Pai, reergue essa pessoa, esse estabelecimento. Toma o Rio Grande do Sul, Deus, onde muitas pessoas perderam, quantas crianças perderam seus pais. Toma nas suas mãos, meu Pai. Toma aqueles que perderam suas residências, suas plantações, seus animais. Alguém está chorando agora que não sabe como reconstituir sua vida. Deus, glorifica o teu nome, visita ali aquele estado, Senhor. Manifesta o teu poder naquele lugar. Toma aquelas equipes que estão incansavelmente há dias, afinco ali, Pai, operando, como sendo instrumento do Senhor no meio daquele povo, meu Deus. Abençoa cada um que tem levantado do seu lugar e dado ali, doado, ajudado, cooperado. Toma nas suas mãos. Aqueles que estão agora pela noite adentro ali, resgatando vidas. Guarda, Senhor, mas ali derrama de um milagre naquele lugar, de maneira que o povo reconheça que Deus passou naquele lugar. As suas mãos, a sua palavra nos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa operar milagres, salvar, abençoar e curar. Então, nessa noite, Pai, entrando nas tuas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder e tocar nessa vida, e que ela possa, ainda essa noite, receber uma visitação do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Antônio. Senhor Deus e Pai, que estás no céu, Amém, Senhor, tua Jesus. palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, Amém, ao nosso Senhor. respeito. Sim, meu Pai, Deus. então que nesta noite, que os seus anjos, meu Pai, Sim, esteja meu saindo, Senhor Deus, em Sim, direção meu Deus. à vida, Senhor Deus, de cada irmão, Amém, fortalecendo, dando ânimo, dando coragem. Amém, meu Pai, visita aquelas crianças, Senhor Deus, que ainda não encontraram os seus pais, Sim, meu Pai, lá meu no Rio Deus. Grande do Sul. Visita também aqueles pais que ainda Sim, não meu encontraram Pai. os seus Sim, filhos. meu Deus. Pai, toma em suas mãos, Senhor. Amém, O Senhor é um Senhor. Deus que tudo pode. verdade. Aonde o homem não consegue ir, o Senhor vai. Oh, meu Aonde o Deus. homem é limitado, o Senhor vai. Aleluia. O Senhor vai na frente. O Senhor dá ordem a um anjo, um príncipe, Aleluia. Senhor Deus. Uma espada de fogo nas mãos, Senhor Deus, para guardar, para cuidar, para proteger o fiel. Para guardar, Oh, para meu proteger o fiel. O Senhor tem compromisso com aquele que é fiel. O Senhor tem compromisso com aquele que é fiel. Pai, então, meu Pai, dá ordem a seus anjos, Senhor Deus. Dá ordem a seus anjos a respeito da tua igreja, que está na face dessa terra, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Nós somos gratos a Deus por sua vida. Cada um dos irmãos que estão aí terminando conosco essa live, louvamos a Deus por sua vida. Convidamos você para dar continuidade a esse trabalho de oração que nós fazemos nas segundas, terças e quintas-feiras. Você é o nosso convidado, nossa convidada. Tem os irmãos que já têm cadeira, assento marcado, né? Nossa irmã Rosângela e outros irmãos estão sempre conosco aqui. Maria Bia. Nossa irmã Maria Miriam, antiga colega ali de trabalho, que Deus possa abençoar. Minha sobrinha Ana Carolina, um abração para esse povo aí em Nova Aurora, Ana Carolina. Lucas Pontes, ali de Campo Grande, Deus te abençoe. Roberto Alcântara Pereira, lá de Niterói, forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe. É um prazer poder ter conhecimento da sua presença neste momento. E nós convidamos vocês a estarem conosco na próxima segunda-feira, ok? Nós estamos aqui somente com a intenção é somente essa, orar. Amém. É Nosso oração. propósito É oração. É orar. É ok? como a gente tem falado, que a oração é como a roupa que você veste. Amém.
Você é como um alimento que a gente come, que a gente precisa. Então nós temos que orar. Nós temos que orar. Porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que tenhamos ânimo. E esse ânimo vem através da oração, quando você começa a ter uma intimidade com o teu pai. Aí o teu pai vai te animando, o teu pai vai te encorajando, o teu pai vai te impulsionando, o teu pai vai falando com você, e você vai permanecendo. Mas à medida que você para de orar, à medida que você para de se alimentar, aí você vai se enfraquecendo, vai entrando em você o enfraquecimento, e você vai desistindo, vai recuando, e quando você vê, você está distante. E não tem força para não tem força para voltar. Mas você, a partir de hoje, eu convido você a estar conosco nessa oração, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então que nessa noite o Espírito Santo venha sobre a sua vida, te dê um sono de reparador, de maneira que você venha descansar, vai acordar renovado amanhã, ainda vai sentir que o Senhor visitou sua vida, seu histórico de vida. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã teu telefone vai tocar, e você vai falar verdadeiramente, minha resposta veio, meu documento saiu, meu processo andou, e tu vai ver que Deus vai te manifestar na sua vida. Nós não acabamos o mês de maio, ainda tem milagre no mês de maio. Esteja pronto para receber esses milagres. Amém? Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor Antônio, despeça dos irmãos. Um beijinho no coração e até a próxima, assim permitindo Deus. Amém. Então eu despeço com o meu Shalom Adonai. Deus te abençoe e te guarde. Por favor. Um beijinho no seu coração. Deus te abençoe, meu irmão. Rosângela lá nos Estados Unidos, Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça. Irmã Mia, um beijinho no coração da senhora também. Irmã Mia, que Deus abençoe a senhora e os nossos irmãos que o pastor Márcio falou aqui, a Carol. Um beijinho, Carol. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Lucas Ponte, Deus abençoe ele, Deus abençoe cada irmão, irmão Roberto, isso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Forte abraço, até a próxima, assim permitindo o Senhor. Segunda-feira, estamos aqui. Deus te abençoe tremendamente. Fica com Deus.